Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mac Empreendicast. Eu sou a Ju e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial que, assim como eu, também é aluno e faz um trabalho muito legal aqui dentro da faculdade. Eu tô aqui com o Nicolas Garcia, que é presidente da Liga de Consultoria do Mackenzie e também trabalha aqui no nosso laboratório de finanças, além de ser estudante de economia na hora vaga. Então, Nico, seja muito bem-vindo. E nesse episódio a gente vai falar bastante sobre consultoria. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Ju, pelo convite. E é aquilo, né? A gente tá sempre na correria, mas quanto mais coisas a gente consegue fazer na faculdade, melhor. Então, Muito estamos bom. por aí. Boa. Então, Nico, para começar muito bem o episódio, o pessoal ter bastante contexto, me conta um pouco sobre o que te fez começar, de fato, a faculdade aqui de economia, então se você sempre teve essa vontade, e depois me fala, assim, como que você descobriu essas vertentes que você trabalha e o que te fez ficar, de fato, porque além de ter entrado na Liga, por exemplo, você cresceu bastante, você é presidente da Liga, então me conta um pouco como que foi essa sua trajetória até aqui. Bom, a minha trajetória ela é um pouco desconectada com o que parece, né? Depois de toda essa descrição, parece que eu sempre quis fazer faculdade, mas é o oposto. Na verdade, eu não queria fazer faculdade, eu sempre fui muito empreendedor e eu sempre acreditei que empreender era o melhor caminho, ia dar certo, e eu ia ficar rico, e aquela história que todo mundo já deve ter passado por algum momento na vida, né? E eu fali várias empresas, falhei em vários projetos, mas eu comecei a ganhar dinheiro com uma agência de marketing. E eu comecei a ganhar dinheiro, não sabia o que fazer com esse dinheiro, não queria deixar na mão de alguém, algum gerente do banco, algum assessor. E eu falei, pô, como é que eu vou saber mexer com o meu dinheiro? Vou ter que fazer faculdade. E aí eu vim pra faculdade, comecei a estudar e foi algo que me apaixonei de uma tal maneira que inclusive fechei minha agência, parei de atuar nesse ramo para focar nas coisas que o mercado econômico, o mercado financeiro estava começando a me proporcionar. E o que me fez ficar onde estou hoje, chegar onde eu estou hoje, acho que foi muito dos fracassos que eu tive antes de chegar na faculdade. Então, eu errei em muitas empresas, o amadorismo, aquela imaturidade do jovem, né? De, pô, vou abrir uma empresa, vai dar certo a todo custo, sem pensar nas estratégias, sem pensar no porquê que isso vai dar certo, baseado em que vai dar certo, né? Simplesmente num sonho, numa meta, num objetivo. E chegando na faculdade, eu comecei a me envolver com o mercado financeiro, trabalhei em empresas ruins. Então, logo no começo, eu caí naquele velho golpe das empresas que pegam os alunos no começo da faculdade e aí eu não sabia nada, não tinha experiência, achei que eu era bom e a empresa me queria porque eu era muito bom, e quando nada, sofri, apanhei bastante, mas aprendi. E aí, quando eu tive essa decepção com alguns trabalhos no mercado, eu voltei para a faculdade e falei, poxa, beleza, não é isso, não é esse caminho, o que tá errado? E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Liga, conhecer o mundo da consultoria, fundar essa Liga na realidade, né? Desde o início junto com o Luca, o Eric também, que já se formaram, são os nossos sócios aí, os fundadores da Liga de Consultoria do Mackenzie. E eu não conhecia o mercado de consultoria estratégica como ele hoje eu conheço, mas na época eu tinha uma certa consultoria de marketing na minha agência, então eu pensei, poxa, não tá tão longe. Vou entrar nisso aqui, vou me jogar nisso daqui, vai dar certo de alguma forma. E eu fui me envolvendo, as coisas foram acontecendo e eu enxerguei que através do estudo, da dedicação, do compromisso dentro desse projeto, por exemplo, eu poderia crescer muito mais, aprender muito mais e conseguir entrar numa empresa melhor. E aí, por esse motivo, eu fui continuando. E aí, quanto mais eu continuei, mais coisas legais aconteceram, mais progresso, mais gente boa aparecendo. E aí fica fácil continuar continuando. Então, é Boa. mais ou menos isso. Não, muito legal. E aí, antes mesmo da gente começar a falar realmente sobre consultoria e como conectar isso com o empreendedorismo, eu quero que você me fale um pouco do que vocês fazem de fato na Liga. Então, a Liga de consultoria é um termo muito amplo, né? Então, como que é a dinâmica de vocês lá na Liga? A gente estava conversando um pouco antes, mas só para explicar para o pessoal, qual que é a dinâmica, como que vocês se dividem ali e como vocês fazem com que todo mundo consiga de fato aprender e passar por tudo isso que vocês realmente querem que eles tenham na trajetória. A consultoria, ela é um mundo gigantesco. Como você disse, dá para você pensar em consultoria de tudo. Consultoria audiovisual, consultoria de beleza, consultoria de marca, consultoria financeira, tecnológica, estratégica. E hoje na nossa liga a gente tem essa estrutura. A gente trabalha com 3 vertentes principais de consultoria, que é a parte estratégica. Então, de repente,
Uma empresa vai abrir uma fábrica em São Paulo e aí ela contrata algum consultor estratégico para dizer aonde, quando, qual o tamanho dessa empresa, se ela vai ter energia solar, se ela vai ter energia a carvão. Claro, exemplos exagerados, mas a parte estratégica da empresa, como que isso vai funcionar, quais são as operações, os riscos dessa operação, para que isso funcione da melhor maneira possível com o menor risco possível. Já na parte financeira, a gente está falando da profundidade das empresas. Se a empresa está dando lucro, se ela está endividada, curto prazo, médio prazo, como que tá as finanças da empresa? Então, a gente fala de modelagem financeira, análise de empresas, contabilidade, tudo de uma maneira mais voltada para a parte interna, para as finanças no geral dessa empresa. E a nossa célula de tech, que é subdividida em duas áreas. A gente tem a tech business e a tech quant. Na Tech Business, a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia para negócios. Então, a gente está falando de dashboard, inteligências artificiais, automações de processos para empresas, negócios, projetos e até para a própria liga, por exemplo. E na parte Quant, a gente está falando da galera mais alternativa da LCM. Os caras são gênios, crânios que estão pensando em algoritmos de alta frequência, trades de alta frequência, coisas assim, de computação quântica. Então, é uma coisa mais complexa, é um mundo muito diferente, mas é um mundo que tem crescido demais e a gente tem encontrado uma demanda nesse mercado e algumas pessoas que têm condição de atender ela dentro da LCM e também captar novas pessoas para capacitar e depois levá-las para o mercado, porque esse mundo quantitativo tem crescido muito. Então, hoje é mais ou menos essa a nossa divisão e a gente faz sempre uma triagem básica para que todos os membros entendam minimamente um pouco de cada área. E depois que eles entendem um pouco de cada uma dessas áreas, eles conseguem migrar para focar um pouco específico em outra área que ele queira. Então, putz, quero mexer com tech agora, vou para essa área. Quero mexer com estratégia, vou para essa área. E assim a gente consegue ter sempre uma trilha de aprendizado, onde ele aprende minimamente o básico dessas áreas e depois ele consegue ficar, digamos que, especializado em alguma delas, caso ele queira e tenha essa condição. Muito bom, gostei bastante. E aí, começando a falar sobre consultoria. Então, acho que eu já vi muitas vezes na minha vida que consultoria é muito fácil, porque é só fazer um PowerPoint. E aí, é verdade isso? Como, de fato, vocês fazem o trabalho de vocês? Então, o que você diria que tem que partir do antes até, de fato, chegar no que você vai apresentar pro cliente final? Isso é um crime se falar que tem que fazer só um PowerPoint, porque, é loucura. A gente está até abrindo um pouco da nossa situação hoje, a gente está resolvendo um case real, de uma empresa real, que tem diversos problemas, a ponto de, por exemplo, a dona da empresa não ter um sistema onde ela consegue metrificar quantas vendas o funcionário está fazendo por mês, por ano, por semana, por dia. Ela não consegue controlar as revendas, como está o processo de manutenção, operação. Então, a gente está falando de problemas jurídicos, problemas operacionais, de processos, a gente está falando de problemas de marketing, de comercial, panorama nacional, porque ela quer expandir. Como é que ela vai expandir se ela não está conseguindo cuidar nem do que ela está fazendo hoje? Então, a gente está falando de coisas que vêm muito antes de um slide, de um PowerPoint. Então, a gente está falando de pensar em todas as variáveis possíveis e imagináveis. É claro que sempre vai ficar alguma coisa para fora, mas a gente tenta sempre, como consultor estratégico, minimizar o risco. Minimizar a chance de dar errado. Então, a gente está sempre buscando pensar em tudo, calcular tudo, analisar tudo, do início ao fim, sem deixar nenhuma ponta solta, para que aquele negócio, aquela operação, aquele projeto funcione. E esse é o problema, porque se a gente está falando de um projeto pequeno, ele tem milhares de ramificações. E dessas milhares de ramificações, vocês têm outras milhares de ramificações. E assim, quanto mais você pensa, mais coisa você tem que pensar. Só que o legal e o mágico, que pelo menos é o que me encanta muito na área da consultoria, é justamente esse fator de você estar pensando em um problema e não olhar para ele de uma maneira simples. Mas você começar de uma maneira simples e ir aumentando a proporções que são gigantescas, mas no final, quando você olha e você segue uma linha de raciocínio estruturado, você consegue encontrar respostas eficientes. Então, isso que eu acho que é o que mais me deixa encantado pela consultoria. Não, muito bom mesmo. E você falando assim de um projeto que vocês estão tocando agora, me fez ficar muito curiosa. Então, você tem algum projeto que, tipo, fez você pegar esse projeto do zero e aprender tanta coisa que hoje em dia você consegue aplicar em todos os outros, tudo que você aprendeu naquele, como se você estivesse realmente desbravando esse novo mundo e aí você entendeu como que funciona pelo menos o básico ali, que dá para ser usado em outros projetos e que por conta disso te surpreendeu, mas também marcou você de verdade? Olha, acho que um dos maiores projetos da minha vida foi fundar e
construir aos poucos a Liga de Consultorias do Mackenzie. Porque se a gente quer falar de case, acho que ela é um dos maiores cases que eu já me envolvi e continuo envolvido. Porque é um projeto que não parou, é um projeto que continua, e é um projeto que tem constante necessidade de melhoria, aprimoramento, gestão. Então foi o processo onde eu mais aprendi, tive que lidar com pessoas diferentes, gênios diferentes, ideias diferentes, vontades diferentes. Foram muitas discussões, brigas, revoltas, vontade de desistir o tempo todo, vontade de continuar na manhã seguinte. Então é aquela montanha-russa de emoções. E, assim, o que a gente aprende na Liga de Consultoria e na consultoria em geral é você estruturar pensamento. É você analisar uma coisa do começo, meio e fim. É você ter uma trilha que segue uma linha de raciocínio estruturada. E isso é o que faz total diferença e é algo que eu aprendi na minha vida que se aplica desde um negócio, desde um projeto, até relacionamentos. A gente pode parecer algo meio bizarro, né? Mas se você pensa estrategicamente em relacionamentos, se você constrói linhas de raciocínio no seu relacionamento, você consegue enxergar coisas que talvez, olhando de uma maneira simples, você não enxerga. Sim. Então, acho que desenvolver essa habilidade de conseguir pensar estruturadamente é algo que me ajuda em tudo na minha vida hoje. Boa, muito bom. E aí, até fiquei curiosa, assim, do que você aprende na faculdade de fato. Então, tirando ali a parte, a janela ali, a parede que a Liga coloca, você aprende de que forma as coisas na aula da faculdade para utilizar esse conhecimento na Liga. Então, eu consigo fazer um projeto porque na minha aula de contabilidade eu aprendi a analisar um balanço. E aí eu queria entender quais coisas você conseguiu realmente utilizar do curso mesmo para a Liga e o que você ainda não conseguiu ver ou é visto de uma forma assim muito teórica na faculdade, que chegou na Liga, você viu na prática e aí você entende como realmente funciona. Não querendo diminuir nem arrumar briga com a faculdade, né? Que hoje eu sou um defensor da faculdade, eu acho que as pessoas têm que se envolver com faculdade, mas fazer direito. Não é só vir aqui, assinar a presença, sabe? Fazer uma prova com o ChatGPT, é você viver realmente essa experiência. Mas não é muito conectado e ao mesmo tempo é conectado. Consultoria se conecta com tudo. Então não tem como eu falar que a faculdade está distante. Só que a gente, às vezes, aprende muito mais de maneira aplicada dentro de uma liga, dentro de um projeto como esse, porque, por exemplo, ao invés de na faculdade eu analisar uma empresa de uma maneira muito real, eu estou analisando de uma maneira teórica. Sim. E na liga é o oposto. Na liga eu estou falando muito menos de teoria e estou tendo que resolver muito mais na prática, porque senão o projeto não vai funcionar, não vai sair do papel, não vai ser resolvido. Então a gente está sempre com esse mix entre a faculdade, o que a faculdade traz. Acho que uma coisa muito legal que a faculdade sempre trouxe para mim ao longo desse processo foram ideias, possibilidades e conhecimentos teóricos que me ajudaram a construir, por exemplo, case de processo seletivo. Me ajudaram a construir aulas. A maneira de entender um processo, a maneira de entender uma opinião, a maneira de entender como as coisas funcionam no mundo da economia, na parte teórica, me ajudou muito a conseguir construir aulas, conseguir construir materiais e, com isso, fazer com que o membro não aprendesse algo que, por exemplo, eu estou ensinando das vozes da minha cabeça, mas sim que tem uma base sólida por trás. Então, acho que é bem bacana por isso. Boa, muito bom. E aí, dentro dos cases que vocês fazem, tem algum tipo de empresa que vocês preferem trabalhar? Então, tem alguma empresa, talvez uma empresa que seja bem grande, e aí vocês preferem por ter mais dados? Ou uma empresa menor, mas que está mais próxima realmente de vocês, e aí pode fornecer diferentes tipos de dados ali? Então, existe um perfil da empresa que vocês gostam de fato de olhar? Honestamente, não tem um perfil. A galera, se você perguntar pra galera, alguns vão ter umas preferências para empresas que têm dados financeiros, a galera gosta mais desse mundo, tem outros que preferem dados mais estratégicos. Então, honestamente, eu prefiro muito mais essa parte da estratégia. Porém, é difícil, porque hoje, por exemplo, nesse case real que a gente está enfrentando, a gente tem uma dificuldade de encontrar respostas, porque a dona responsável pelo projeto, ela não tem essas respostas. Então, a gente está numa fase antes da resolução, a gente está no começo da construção de um dado para depois resolver esse dado. Então, é do princípio. E isso é bacana, porque ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade nova. Então, é uma experiência que tem sido nova para nós, nesse sentido de estar resolvendo um problema que ele, por ser tão simples, se torna até maior às vezes do que um problema grande. E não ter dado, não ter informação, não ter conteúdo para isso, acaba sendo desafiador, porque você tem que pensar, estruturar, analisar, às vezes olhar concorrentes do mercado,
e estimar valores, né? Então acaba sendo um pouco desafiador por esse lado, mas é muito legal. Então acho que o fato de ter a conexão com uma empresa e ter acesso à informação é muito bom, mas eu acho que o que mais implica num bom resultado do case é quão conectada a empresa está com a gente. Porque se a gente está conectado, a gente consegue pegar informação, ter acesso, alinhar expectativas o tempo todo, isso é muito importante. E dá muita motivação também, né? Porque realmente tem uma pessoa... Claro que vocês prestando um serviço, por exemplo, é um negócio que parece ser meio chato. Sim. Mas se a pessoa do outro lado tá com tanta vontade quanto você, acho que muda totalmente o processo, né? E é muito legal, porque a gente consegue alinhar a expectativa a um nível de você encontrar um cliente ou uma empresa para ajudar que tem os mesmos ideais que a gente. Sim. Que quer compartilhar, quer mudar vidas, quer ajudar pessoas. Então não é só sobre dinheiro, não é só sobre melhorar a minha operação para que eu possa lucrar mais. É melhorar um sistema, é melhorar a vida dos funcionários, é melhorar a vida da gestão da empresa. Então é um projeto que é muito alinhado com a nossa história, com a nossa expectativa, com o que a gente quer fazer e sempre tenta fazer. Então Sim. É muito legal isso, porque você acaba tendo real uma conexão. Às vezes a gente pensa no mercado, é aquela coisa muito travada, terno e gravata, você não pode falar nada fora daquela curva e a gente traz muito essa visão disruptiva da coisa, né? Dá pra ser gente boa, dá pra ser legal, pra ter sucesso você não precisa passar por cima de ninguém, você não Sim. precisa agir de uma maneira egoísta, né? Então é muito legal porque a gente consegue atrair pessoas que pensam dessa maneira também. Muito bom, gostei bastante. E aí, começando aqui a conectar um pouco sobre o que você sabe sobre consultoria com o empreender de fato, até porque também, gente, estamos aqui com uma pessoa dupla, né? Porque você sabe muito sobre consultoria, mas também já empreendeu, então você sabe na prática quais são essas questões. E aí, para entender, então, um pouco melhor, vocês fazem muitas coisas técnicas, né? Frameworks, usam muitas metodologias, criam muitas metodologias. Então, eu queria muito entender de forma técnica mesmo, qual habilidade você acha que falta ali para o empreendedor ou para o universitário que está começando ali a empreender ou começando a criar a ideia da sua empresa. Você acha que falta, de fato, para se organizar e começar a empreender? Então, talvez o que é a habilidade que vai te fazer chegar no lugar mais básico para depois começar a expandir de fato? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela não requer só a minha resposta, mas ela requer a interpretação e a compreensão do que eu vou falar, para aquele que está escutando. Porque assim, como empreendedor, eu sou muito sonhador. Eu acredito que vai dar certo, mesmo que não tenha a mínima chance de dar certo. E isso é uma característica muito importante para quem empreende. Você precisa acreditar como ninguém. Você precisa acordar e no pior dia de todos você falar, calma, vai dar certo, amanhã vai ser melhor. Porém, é importante como empreendedor você também ter aquele equilíbrio de saber quando parar, de saber às vezes quando mudar de rota. E por que isso é importante? Porque senão você continua às vezes insistindo em coisas que não vão dar certo e isso só te frustra e isso começa a diminuir esse teu potencial de acreditar, ser um empreendedor. E eu acho que falta muito no empreendedor médio brasileiro, principalmente, essa estrutura de pensamento. A frase que meu querido pai sempre me falava quando eu tinha minha agência de marketing, baseado em quê? Baseado em que você está falando que vai dar esse número de lucro, você vai ter essa quantidade de vendas, você vai alcançar esse resultado. E aí, quando ele fazia essa pergunta, eu simplesmente não tinha resposta. Então, hoje a gente vê empresários e, em momento algum, por isso que eu falei da interpretação. Eu não quero te diminuir, você que tem um sonho de criar sua loja, sua empresa, seu negócio. Não é esse sentido da coisa. Mas é importante você pensar na estrutura daquilo que você está querendo construir, porque tem tantas empresas, tantas lojas, restaurantes, bares, pequenos negócios que começam sem a mínima análise, sem a mínima estrutura. Eu vou construir uma loja aqui. Por que nesse bairro? Por que nessa região? Você sabe se aqui é um lugar que tem movimento? Você sabe se aqui é um lugar seguro? Você sabe se aqui é um lugar que tem o nível de cliente que você precisa para o seu negócio? São perguntas simples que a gente muitas vezes não faz. O empresário brasileiro, ele vai muito mais na fé e na esperança, o que não é ruim, mas acaba se tornando algo ruim porque ele deixa de olhar o lado racional. Ele deixa de pensar, poxa, vou estruturar isso aqui. Essa ideia precisa disso acontecer, precisa dessa variável, desse ponto. E se isso não funcionar, todo o meu projeto está destruído. Ou seja, você está dizendo para mim que se 3 coisas falharem, acabou sua empresa, acabou seu negócio, tudo que você investiu foi por água abaixo. Você confia em fazer um negócio assim? É complexo, né? Então, pensem como empresários, empreendedores, não desistam dos sonhos de vocês, mas usem o pensamento estruturado.
acho que a maior ferramenta que é aliada a qualquer pessoa, independente da área, independente até se você não quer ser uma pessoa empreendedora, pense estruturadamente. Pense no que gera as consequências do que você está fazendo, o que gera de bom, o que gera de ruim. Faz uma comparação, um balanceamento. Poxa, eu construir essa empresa vai me gerar isso aqui de bom, isso aqui de ruim. Eu vou ter esse possível prejuízo, esse possível lucro. E faça análises realistas. Porque a gente tende a ser esperançoso e às vezes querer colocar a expectativa lá em cima, mas é importante começar devagarinho, passo a passo. Porque se você tem estrutura, é questão de tempo para dar certo. E eu atribuo isso muito à liga. Foi uma coisa que a gente começou meio cambaleando, assim como qualquer outra liga normalmente começa, né? Uhum. Mas o fato de pensarmos estruturadamente, tentar buscar sempre uma linha racional, uma linha que faça sentido, minimizando os riscos, minimizando as possibilidades de perda, hoje nos faz ter uma eficiência muito bacana, que ainda está em aprimoramento, que ainda precisa melhorar, que vai estar sempre em avanço, em progresso, mas já tem uma estrutura. Sim. Então isso ajuda demais o empreendedor brasileiro, acho que é uma das coisas que mais falta nas pessoas. Então não desista, mas pense com consciência, estruturado e faça suas análises. Porque às vezes você vai ver que o seu projeto não faz sentido e tá tudo bem. Você vai pensar em outro, vai arrumar outro, vai analisar outro, até que você encontre aquele que faz sentido. E aí vai ser o projeto da sua vida, como a LCM tem sido para mim. Então, acho que é essa a visão. Muito bom, gostei bastante. E aí, continuando falando sobre habilidade, o que você sente que, de fato, nesse meio tempo que você esteve na faculdade e comparando com o fato de talvez você, se você não estivesse na liga de consultoria, qual habilidade você sentiu que você teve a partir de agora, de todas essas suas vivências, mas que você no passado, você se supostamente não entrasse na liga, ou até mesmo um colega próximo seu que seguiu para um caminho diferente, não conseguiu, porque não viveu, não teve esse tanto de experiência que você teve? Olha, é difícil falar uma só. São várias, Pode falar várias, são várias coisas que me mudaram, né? Eu tava conversando com o pessoal agora há pouco, e a liga mudou minha vida, a faculdade mudou minha vida, mas a liga ainda mais, potencializou ainda mais tudo aquilo que eu comecei a me tornar. No quesito maturidade, no quesito expectativa, no quesito respeito aos outros, porque você tem que respeitar o tempo das pessoas, tem que respeitar a dificuldade das pessoas, tem que respeitar a autoridade das pessoas. Eu, como jovem empreendedor que começou a dar certo, qual é a tendência? Eu achar que eu sou poderoso, que eu sou o melhor cara do mundo, e aí eu vou falar com um cara que é muito melhor do que eu, e eu preciso simplesmente ficar quieto e escutar. Então, acho que essa visão de estar com pessoas sempre melhores do que eu foi muito importante. E o fato de eu estar na liga compactuou muito positivamente para isso, mas o fato de eu não estar na liga não significa que eu não possa ter contato com pessoas relevantes, né? Mas acho que assim, o geral, eu poderia dizer que a minha maneira de gerir projetos, pessoas, planos, expectativas, o Nicolas gestor que eu me tornei foi muito impactante por causa disso. E não que eu não pudesse talvez me tornar fora da liga, mas eu acho que demoraria muito mais tempo, eu sofreria muito mais e eu já não estaria colhendo resultados como, graças a Deus, eu consigo colher hoje. Então, eu tive uma mudança de vida muito rápida. Então, eu sou muito feliz e grato por isso e atribuo demais à liga, ao Mackenzie, porque se não fosse por isso, talvez eu tivesse capengando ainda mais alguns anos, como foi lá no meu comecinho com as empresas que eu fali. Boa, muito bom. E aí agora, trazendo esse papo ainda sobre aprendizados que a consultoria pode te trazer para você. Então, se você está empreendendo, você acha que o empreendedor pode começar a errar melhor a partir do momento que ele entendeu de fato, teve esse pensamento estratégico que a consultoria te traz? Ou você acha que os erros seriam seriam diminuídos ao extremo, assim? Então, você ou estaria errando de uma forma mais consciente, ou não estaria errando. Talvez o 100% de cada um deles não faça nem um pouco de sentido. Mas o que você acredita de fato que acontece no curto prazo para essas pessoas que estão aprendendo ainda sobre consultoria? Eu acho que é um mix das duas coisas e em determinados momentos da vida, dos negócios, das pessoas, eles são impactados de maneiras diferentes, né? Mas, no geral, acredito que o fato de você utilizar estratégias de consultoria na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto, te ajuda a errar com mais consciência. Porque errar, a gente vai errar. Considerar variáveis é uma missão infinita. A gente está falando de uma empresa que faz consultoria durante anos para resolver um problema. Então, como que você vai ficar anos e anos e anos pensando sobre uma coisa? Olha quantos milhões de variáveis vão aparecer.
qual a chance de você deixar pontas soltas? É maior. Quanto mais coisa você pensa, mais variável vai gerar e mais coisa você vai ter que pensar. Então, acaba aumentando o risco de você deixar pontas soltas. Só que assim, pensando que você não considerou nenhuma variável versus você considerar um monte de variáveis, é melhor se considerar um monte. Então, pelo menos você vai diminuir um pouco do seu risco, você vai diminuir um pouco da chance da operação não funcionar, e assim você consegue trazer estratégias. Por exemplo, o McDonald's lá na Copa do Mundo. Pro McDonald's entrar na Copa do Mundo, é bizarro o tanto de análise, cálculo, pensamento, estratégia que eles analisam, desenvolvem e pensam. Então, uma coisinha que parece simples, você literalmente ter um hambúrguer do Brasil, gera uma complexidade imensa, que no final das contas, pode dar errado. No final das contas, pode dar um prejuízo. Assim como também, o objetivo final é que dê um lucro. Então, a gente está sempre buscando melhorar, maximizar o lucro, mas ainda assim você vai cometer erros. Então, é natural, só que o ponto é, qual o tamanho do erro? É um erro metrificado? É um erro analisado? É um erro que você sabia que poderia acontecer? Porque daí é muito mais fácil de lidar, é muito diferente. Você saber que aquele tipo de coisa pode acontecer, você já está, inclusive, até às vezes meio preparado para solucionar aquele problema. Agora, quando você não sabe de onde veio, por que veio, o que está acontecendo, acho que esse é o mais grave de todos. Muito bom. Gostei. E aí, caminhando para o final, porque, por incrível que pareça, a gente falou bastante já. Eu queria te fazer algumas perguntinhas de fechamento, assim, e até perguntinhas mais até pessoais, se for falar dessa forma. Então, hoje em dia, com tudo que você aprendeu e tudo que você passou até empreendendo, você tem vontade de empreender com alguma coisa nova? E se sim, o que você faria hoje em dia com toda essa sua cabeça? Nossa, eu vejo tanto problema em X lugar e o que eu faria com isso? Olha, é difícil falar porque hoje eu tenho... Acho que assim, você nunca para de empreender. Seja você um empreendedor ou não, você nunca para de empreender. Você tem que empreender para você arrumar um emprego, você tem que empreender para você continuar no emprego. Então, acho que o empreendedorismo está na vida de todo mundo o tempo todo, né? Agora, focando nisso, acho que hoje eu não estou focando 100% no empreendedorismo. Acho que eu quero mais crescer, desenvolver, construir coisas que já estão funcionando. Querendo ou não, é o empreendedorismo, estar na liga, né? É um projeto que tem muito potencial de crescimento. Mas, falando um pouco da minha vida pessoal, acredito que talvez alguma coisa que envolva uma causa social. Tecnologias com causas sociais, porque hoje tecnologia é a vida, não é mais o futuro, é o presente. Então a gente precisa implementar tecnologia, gestão, análise para ter a informação. Com a informação é muito mais fácil tomar decisões sábias. E as pessoas muitas vezes não têm acesso à informação. É meio controverso, porque hoje nós somos a geração que mais tem acesso à informação, mas as pessoas não sabem pegar essa informação, não sabem encontrar essa informação. É mais ou menos, em média, 7 anos de conteúdo produzido todos os dias nas redes sociais. Caramba. Demoraria 7 anos para você ver tudo que foi produzido hoje. Só que dentro disso, você tem coisa boa, você tem coisa ruim, você tem influência positiva, influência negativa. Então, a gente tem muita coisa ruim sendo postada, sendo publicada. E, infelizmente, isso é o que mais alcança a maioria das pessoas. Então, o fato das pessoas não conseguirem ter esse acesso a uma informação qualificada faz com que ela continue nesse ciclo vicioso. Então, ela toma decisões ruins, ela continua tomando decisões ruins, e ela vai ter filhos que vai tomar decisões ruins porque ela não sabe mostrar, por exemplo, para o filho tomar decisões melhores. Então, acho que é algo que me cativa bastante. Eu tenho me envolvido com um projeto chamado Multiplicando Sonhos. Eles levam educação financeira para escolas públicas, de maneira gratuita, através de patrocínio da iniciativa privada, é uma ONG sem fins lucrativos, né? E viver com eles é uma noção de realidade absurda, porque você tem que estar falando com todo tipo de pessoa. Então, às vezes, a gente vai em escolas que são muito legais, mais estruturadas, mas às vezes a gente vai em escolas que é triste, é complexo. Então, pensar em projetos que possam, de alguma maneira, ajudar esse tipo de pessoa, ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis, que não têm acesso à informação de uma maneira qualificada, que estão em situações em que parece loucura falar no século XXI, mas essas pessoas vivem nessa situação. Acho que esse seria um projeto para eu trabalhar no futuro. Tenho pensado sobre isso, ainda não tenho um produto final, mas eu tenho construído habilidades e coisas que vão me ajudar em algum momento chegar nisso. Então, acredito que até a própria Liga tem me influenciado. Eu tenho trazido a Liga para esses projetos voluntários também.
e a gente consegue ter noção de problemas reais para trazer soluções reais. Então, Muito seria mais legal. ou menos isso. Muito bom. E aí, então, última pergunta, como você vê o futuro da Liga em si? Então, pensa assim, daqui a 50 anos, você voltando aqui para o Mackenzie para dar uma palestra. Como que você vê o que a Liga estaria fazendo, assim, o que, de novo, você gostaria que acontecesse para continuar transmitindo esse legado que você construiu? Eu tenho um grande sonho. Eu brinco com a galera, mas querendo ou não é verdade. Eu gostaria muito que um dia meus filhos pudessem ou fazer parte da liga ou pelo menos falar dela, porque ela ainda existe. E eu não sei quando eu vou ter filho, eu não sei se eu vou ter filhos, mas eu acho que um dos maiores sonhos que eu tenho é que a liga continue, porque ela é muito maior do que eu, ela é muito maior do que os fundadores, ela é muito maior do que a equipe atual. Ela é um projeto que muda a vida de pessoas. E nas suas mais variadas categorias, características, padrões sociais. Então a gente está falando de homens, mulheres, pessoas de minorias, pessoas que são ricas, pobres, pessoas que têm condição de fazer alguma coisa, pessoas que não têm condição de nada. Então é um lugar onde a gente tenta reestruturar vidas, mostrar para pessoas que talvez não tinham perspectiva, que estavam ou estão perdidas, um caminho. Qual caminho? A gente não decide por ela. A gente mostra os caminhos. E ela decide. A gente mostra a informação, mostra o acesso, dá a oportunidade e através disso as coisas vão acontecendo, através disso eles vão tomando decisões, através disso eles vão amadurecendo. Então, se eu tenho um desejo para a Liga, é que ela nunca perca essa essência. Formar boas pessoas para boas empresas, para o mercado, para a sociedade. Então, a gente tem hoje uma missão muito além de formação profissional. A gente não é só um grupo de estudos, a gente não é só uma categoria de base para o mercado financeiro. A gente é um núcleo que transforma a vida de pessoas e que busca sempre formar um bom cidadão. Porque a partir dessa civilidade, dessa ética que ele constrói dentro da liga, ele consegue se aprimorar, escolher uma área, escolher um setor, escolher um ramo, escolher um caminho. E aí sim, progredir e não só levar embora aquilo que ele recebeu dentro da liga, mas de alguma maneira trazer para aqueles que ficaram e que vão vir no futuro. Então, por isso que a gente tem esse ecossistema, os membros externos, para que eles sempre continuem voltando e trazendo algo bom, porque um dia, de graça, eles receberam algo e a ideia é que eles, de graça, consigam repartir isso no futuro para os outros. Muito legal. Gente, com esse clima, assim, muito bom, eu vou fechar o episódio. Nico, fala pra gente as suas redes sociais e a da Liga também, pro pessoal acompanhar. Boa. A minha rede social, tenho postado bastante coisa lá agora, porque inclusive acho que eu tenho incentivado a galera a postar, porque hoje a gente tem muita coisa ruim na internet. Então, às vezes você que tá aí assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, tem tanta coisa boa para compartilhar, mas o fato de você não estar compartilhando só significa que alguém menos qualificado que você, talvez com menos relevância que você, tá compartilhando. Então, compartilhe. Produza conteúdo. A internet precisa de pessoas boas, então você pode ser uma pessoa boa que tá aí parada, então produza, traga essas coisas à tona. E meu perfil, tenho tentado fazer isso, meu perfil é o Nico Garcia, então vocês podem me achar no TikTok, Instagram, YouTube. E o perfil da Liga de Consultorias do Mackenzie é Liga Mac Consult. A gente tem Liga de Consultorias Mackenzie, que a gente chama carinhosamente de LCM. E no Instagram ela se chama Liga Mac Consult. Também temos canal de YouTube, também temos TikTok, Instagram. Vocês podem acompanhar toda a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente posta lá. Eu faço questão de trazer isso à tona, não pra gente se aparecer pra ninguém, mas para que as pessoas vejam que é possível mudar, é possível estar conectado com boas pessoas, em bons ambientes. E é isso que a gente quer sempre proporcionar através da Liga. Então, eu que agradeço aí a oportunidade. Imagina. Então, gente, sigam muito o Nico, sigam as redes sociais da Liga, porque aqui tem bons conteúdos de consultoria e de, assim, geral, de mercado. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Sigam também a gente aqui nas redes sociais, então, @MacEmpreendecast, e o Instagram da Liga é @MacEmpreende. Então, fiquem super à vontade para conhecer um pouco mais sobre o lado de empreendedorismo e acompanhem a gente para os próximos episódios.